Boa noite. Hoje, no nosso estudo sobre a mediunidade, vamos falar sobre centros de força. Por que estudar os centros de força? Qual a relação deles com o perispírito e com o médium ostensivo? Já sabemos que o perispírito é um instrumento através do qual o espírito atua na matéria, sendo um corpo sutil, organizado, modelador do corpo biológico. Ele rege a atividade funcional dos órgãos físicos através dos centros de força, conhecidos por fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema. Eles funcionam como canais receptores e emissores de energia e se localizam no perispírito. Com exceção dos centros de força frontal e coronário, que no corpo físico correspondem a estruturas dentro do crânio, todos os outros centros de força têm uma correspondência no corpo humano através dos plexos, que são entrelaçamentos nervosos. De acordo com André Luiz, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao infinito do poder, diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Ao analisar a fisiologia do perispírito, André Luiz classifica os seus centros de força relacionando-os com as regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos.
Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos. Os sete centros de força, apresentados por André Luiz, são o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. No centro coronário se assenta a ligação com a mente fulgurante, sede da consciência. Segundo André Luiz, abre aspas, dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Tendo em vista a função do centro coronário, é necessário mencionar o papel da glândula epífise ou pineal. A epífise é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de energias psíquicas da criatura terrestre. A epífise se localiza no cérebro, tendo atribuição importante no suprimento dessas energias. Ao observar um médium em serviço, André Luiz assinala que a glândula pineal transforma-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam lótulos de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves do mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. A comunicação entre o espírito e o médium se realiza através do perispírito, fazendo a glândula pineal o papel de válvula receptora. Como poderosa usina a gerar energia psíquica, ela desempenha papel de fundamental importância no mecanismo das comunicações mediúnicas. No livro Missionários da Luz, André Luiz apresenta um quadro de observações relevantes no que diz respeito ao papel dessa glândula. Abre aspas. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder da emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Boa noite e vocês me desculpem o tamanho desse áudio, mas era super importante gravar praticamente tudo, embora eu tenha cortado algumas pequenas coisas.
Um grande abraço, até a próxima semana.